Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui com as aulas de mecanização, hoje falando da seleção do equipamento agrícola, o dimensionamento, adequação, trator, implemento, solo e as suas relações. Nós precisamos lembrar que normalmente os tratores agrícolas são determinados pelo seu tamanho, pelo seu porte, expresso basicamente pela potência. A potência pode ser expressa em diferentes unidades, ela nada mais é do que força vezes velocidade, tá? Expressa em watts ou seus submúltiplos. Precisamos lembrar que nas empresas, nos catálogos comerciais, normalmente a expressão de potência é dada em cavalo-vapor, CV. No entanto, a unidade correta seria watts ou kilowatts. Tá? Então, só para relembrar que um CV é igual a 736 ou 0,736 kW. Um CV é aproximadamente 1 HP. E 1 HP é igual a 746 ou 0,746 kW. Tá? É importante a gente lembrar que existe, uma relação entre a força exercida e a força real realmente que chega aos rodados do trator. Existe, nós chamamos de perdas internas, daquelas perdas que saem do motor até chegar à tomada de potência e à barra de tração, e também há uma perda de força da relação rodado-solo. Então há perdas nesse processo. Até porque existe a questão da patinagem, a resistência ao rolamento e as diferentes condições do solo vai estar para o deslocamento da máquina. Então, isso gera perdas ao longo do processo. Então, aquela perda de potência que está disponível no motor não é a potência que chega na barra, que chega na TDP e que chega disponível aos rodados. Assim, né, quando a gente faz um cálculo de necessidade de potência, se um equipamento possui necessidade em torno de 81 CV, isso não é a sua real necessidade, porque parte dessa necessidade estão envolvidas nas perdas internas e na interface de pneu-solo. Depende da condição do solo, tá? E normalmente os métodos que utilizam o cálculo de potência e adequação utilizam no mínimo que a gente chama de reserva de potência, tá? Que pode chegar a 50% da necessidade real. Então aqui o método da ZAI que demonstra essas perdas, desde a potência bruta no motor até a potência disponível na barra de tração, a gente pode observar que há perdas ao longo do processo. Por exemplo, da potência líquida do motor para a TDP, há uma eficiência de 0,9, uma perda de 10% aqui. Da TDP para a barra de tração, devido às condições de contato, solo, pneu e dependendo do tipo do trator e a condição que o solo está solto, preparado de superfície, há ainda mais perdas. Então, por exemplo, no solo firme, com trator 4x2 TDA, tração dianteira auxiliar, nós teríamos um fator de perda de 0,77, tá? De adequação da potência. Então, no exemplo, um trator com tração dianteira auxiliar, que diz lá no seu catálogo que ele tem 145 CV de potência líquida, lá no motor, quando a gente vai fazer o cálculo para a potência líquida, a potência estimada na TDP, eu utilizo, com base naquela tabela anterior da ZAI, o fator 0,90. Então, 145 vezes 0,90 eu vou ter disponível na barra de tração 130. Aproximadamente 15 CV se perderam nas partes internas da máquina. Bom, vou pegar esse valor de 130 e vou ver quanto eu vou ter disponível na barra de tração, devido à interface pneu-solo. Então, vou pegar esse fator e vou multiplicar por 0,77, que é a condição de solo firme com trator 4x2 TDA. Isso vai me resultar em 100 cavalos disponíveis na barra de tração. Então, a potência, nós já disse, ela é a força multiplicada pela velocidade. Normalmente, a velocidade vai entrar em metros por segundo no cálculo e a força de tração em Newton. Então, num exemplo aqui, tá, onde nós temos um trator deslocando a 4,5 km por hora, que é igual a 1,25 metros por segundo, e a força na barra de tração é de 59.120 Newton, passando para kN, 59,12 kN, fazendo essa multiplicação, força vezes velocidade, eu resulto em 73,9 kW. Transformando isso para CV, eu vou ter aqui um trator de aproximadamente 100 cavalos vapor. A seleção ou adequação do trator ao implemento, nós também iremos utilizar e apresentar aqui o método da ZAI,
seria a equação universal para determinação de força para diversos equipamentos e implementos agrícolas, que levam em consideração a largura de trabalho da máquina, a velocidade da operação, tá? As profundidades que esses equipamentos são utilizados, além do tipo de solo, a textura, né? Se argila, silt, areia, a profundidade e geometria das ferramentas, que é dado tabelado em função de cada equipamento. Então essa é a fórmula que nós vamos apresentar para você, também do modelo ASAI, tá? Onde nós temos a força, que é dada em Newton, ela leva em consideração o tipo do solo, que é o fator SI, A, B e C são fatores tabelados que levam em conta o tipo de implemento, V, que é a velocidade, L, a largura de trabalho e H, a profundidade de trabalho. A largura, quando eu estou falando de escarificadores e subsoladores, eu levo em conta o número de aços. Então, os parâmetros A, B e C são tabelados, e você vai encontrar nos manuais da ASAI esses valores tabelados. Tá? O solo ele é caracterizado com base na sua textura. Fator I1 é para textura fina, I2 textura média, I3 textura grossa. Nós teremos areia, fina, argila. Então, nós temos lá tabelado também quanto que representa esse fator quando o solo é textura fina e quando o solo é textura grossa. Então, nós temos também observar nas tabelas da ASAI. Existem diversos métodos que podem calcular a potência, né? Potência, força vezes velocidade. Nós temos o fator 0,86, nós temos outros métodos da Embrapa, todos levam a mesma fórmula. O que na verdade a gente observa é que eles pegaram a fórmula base da potência, né? Força e velocidade, e adicionaram índice de perdas, né? Nós lembramos lá do quadro da ASAI, que existem perdas internas da potência do motor até chegar na barra de tração e na tomada de potência. Então, diferentes métodos utilizam diversos fatores de perdas para estimar essa potência. Tá? Então, existem diversos métodos que podem ser utilizados. Tá? Alguns já prontos, com equações prontas, outros que levam textura do solo. Então, existem vários métodos. Nós aqui apresentamos o mais tradicionalzinho que nós recomendamos, que é o da ASAI. Tá? Tchau e até a próxima.